Olá pessoal, hoje a gente vai começar a falar sobre cartografia. A cartografia é uma área importante que a ciência geográfica utiliza, porque é dela que advém os fatores de representação do espaço que a geografia analisa, né? A representação do espaço geográfico é feita através da cartografia. E a gente vai conhecer um pouquinho melhor essa ciência, ok? Como sabemos, é a área do conhecimento responsável pela elaboração e estudo dos mapas e representações cartográficas em geral. Inclui plantas, croquis, cartas gráficas e representações no geral da forma que nós temos do nosso espaço geográfico. Essa área do conhecimento é de extrema utilidade não só para a geografia, mas também como outras ciências, a história, a sociologia, a filosofia, a matemática, várias ciências se utilizam da cartografia sobre pontos de vista diferentes, ok? Afinal, os mapas são formas de linguagem para expressar uma dada realidade. E aí a gente vai ter vários tipos de mapa. Ele vai representar aquilo que caracteriza determinada situação e vai depender do que você quer realmente representar. O mapa é uma representação reduzida de uma dada área do espaço geográfico. Digamos que eu tenha uma praça e eu queira mapear essa praça. Agora imaginemos colocar essa praça desenhada ou representada em um tamanho reduzido. Essa é a ideia do mapa. E essa ideia ela só é possível de acordo com a redução que você faz. A essa redução a gente chama de escala cartográfica. A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente, mas no início era importante vocês entenderem qual é a ideia principal de um mapa. E o mapa ele pode ser também temático, que é a representação de um espaço realizado a partir de uma determinada perspectiva ou tema, que pode variar entre indicadores sociais, naturais, econômicos, culturais, né? Tem várias perspectivas para isso. Plantas, que são representações cartográficas realizadas a partir de uma escala muito grande. E aí presta atenção nesse detalhe, tá? Eu disse uma escala muito grande, mas uma escala ela é considerada grande quando a sua área representada ela é pequena e ela vai ter um nível de detalhamento maior. A gente vai ver isso melhor mais na frente. Mas para início de conversa, uma escala grande é considerada muito grande quando você tem um detalhe, um nível de detalhe muito alto representado nessa escala. E no caso das plantas, ela é muito utilizada para representar casas, moradias em geral, além de bairro, parques e empreendimentos. Aqui na frente a gente vai ver um pouco mais adiante, mas as plantas cartográficas elas são muito utilizadas pelos engenheiros e pelos arquitetos. Croquis, que é um esboço cartográfico de uma determinada área ou, em outras palavras, um mapa produzido sem escala e sem os procedimentos padrões na sua elaboração, servindo apenas para a obtenção de informações gerais de uma área. É como se fosse um esboço que você faz, um pequeno desenho sobre o que você quer representar. Pode ser uma casa, pode ser um bairro, né? É um croquis, é um esboço, um pequeno desenho que não vai levar em consideração termos técnicos como a escala, ok? Aqui eu tenho vários tipos de mapa. Lembra que eu falei que a planta é um tipo de mapa? Esse último mapa aqui representado é uma planta de um imóvel, tá certo? De uma casa. Ao lado do mapa mundi, que a gente conhece, aqui em cima eu tenho o mapa de relevo, retratando um relevo específico da região sudeste, e ao lado dele eu tenho o que a gente chama de anamórfose. Perceba que a anamórfose ela está propositalmente em cima do mapa mundi, para vocês verem a diferença. E a anamórfose é uma representação, tá certo? De determinada região, determinado local, ou uma representação de determinado grupo de países, que vai servir para trazer em evidência
algum detalhe. E ela não vai respeitar as formas e os contornos desses estados, desses países, tá bom? Por isso que tem esse nome anamórfose. Ela é uma representação diferenciada. Parece meio estranho, mas é um tipo de mapa também, ok? Nos mapas a gente tem legenda, que é a utilização de símbolos em mapas. Todo mapa vai ter uma legenda ali embaixo, tá? Para definir algumas representações, e está sempre presente em mapas temáticos, mapas que têm um tema, um relevo hidrográfico, mapa rodoviário. Alguns símbolos cartográficos e suas legendas são padronizados para todos os mapas, como o azul, que vai designar a água, e o verde, que vai designar a área de vegetação, tá? Isso é universal. Orientação é a determinação de ao menos um dos pontos cardeais, importante para representar a direção da área de um mapa. Alguns instrumentos utilizados na determinação da orientação cartográfica são a rosa dos ventos, a bússola ou o aparelho de GPS. Bom, rosa dos ventos com os principais pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. E aí a gente vai ter, de acordo com essa orientação, as coordenadas geográficas. No caso das coordenadas geográficas, antes da gente apreendê-las melhor, é preciso estudar um pouco sobre alguns termos específicos. Por exemplo, ipsometria, também chamada de altimetria, é o sistema de medição e representação das altitudes de um determinado ambiente e suas formas de relevo. Portanto, um mapa ipsométrico ou altimétrico é um mapa que define por meio de cores e tons as diferenças de altitude em uma determinada região. Então, vai ser um mapa que vai apresentar a altitude do relevo, tá bom? De acordo com as cores. Os relevos mais escuros são os relevos mais altos e as cores mais claras representam os relevos mais baixos. E aí a gente vai ter paralelos, que são as linhas imaginárias traçadas horizontalmente sobre o planeta ou perpendiculares ao eixo de rotação da Terra. Os principais paralelos são a linha do Equador, os trópicos de Câncer e Capricórnio e os círculos polares árticos e antárticos. Todo paralelo da Terra possui um valor específico de latitude, então todo paralelo é uma latitude, que pode variar de 0,90 graus para o sul e 0,90 graus para o norte. No caso dos meridianos, são as linhas imaginárias traçadas verticalmente sobre o planeta ou paralelas ao eixo de rotação da Terra. O principal meridiano é o de Greenwich, que fica na Inglaterra, estabelecido a partir de uma convenção internacional. Todo meridiano da Terra possui um valor específico de longitude, que pode variar de 0 a 180 para leste e de 0 a 180 para oeste. Se você juntar os dois, a gente vai ter uma circunferência de 360 graus, ok? E aí sim a gente vai poder aprofundar um pouco mais as coordenadas geográficas. A latitude são as linhas que tracejam a Terra no sentido horizontal, também conhecidas como paralelas. O círculo máximo da esfera terrestre na horizontal é chamado de equador, tá? O equador corresponde à latitude 0 grau, dividindo o planeta em hemisfério norte e sul. As latitudes variam de 0 a 90, tanto ao norte quanto ao sul. A latitude, além de servir para a localização geográfica, é uma variável importante para estudar os tipos de clima da Terra, pois a incidência de raios solares no planeta é maior nos lugares com latitudes menores, ou seja, as linhas próximas ao Equador, as regiões próximas ao Equador, vai receber mais raios solares diretos e tendem a ser regiões mais quentes. Quanto mais a gente se afasta do Equador, menores serão as temperaturas, tá bom? Coordenadas geográficas, no caso, a longitude, que são as coordenadas que cortam a Terra no sentido vertical, também conhecido como meridianos. A distância das longitudes de 0 a 180, variando leste e oeste. Como padronização internacional, adotou-se o meridiano de Greenwich como ponto de partida, que seria a longitude 0 grau, a longitude zero do planeta. Assim, tal meridiano divide a Terra em ocidental, que fica a oeste, e oriental, que fica a leste. O Brasil, por exemplo, ele está a oeste de Greenwich. Logo,
nós somos conhecidos como um país ocidental. Foi a partir das longitudes que se criaram os fusos horários. A gente vai estudar um pouquinho mais sobre fusos horários na segunda aula sobre cartografia, tá, pessoal? Todos os meridianos se encontram e se cruzam nos polos norte e sul, como a imagem aqui abaixo. E aí, nós vamos ter os GPS, que é o chamado Sistema de Posicionamento Global. Bom, isso é uma revolução tecnológica, tá legal? Por quê? O GPS vai facilitar muito a vida da gente em termos de orientação e localização. Antes da existência desse sistema de posicionamento global, a nossa orientação era feita por uma bússola, pelo posicionamento do Sol, pelo posicionamento das estrelas, mas isso era um tanto quanto incerto, não é? E bastante complexo para ser feito. Então, a chegada do GPS, do sistema de posicionamento global, trouxe uma inovação tecnológica e facilitou muito a vida da gente. Hoje a gente pode viajar, se locomover, encontrar destinos apenas fazendo uma configuração no nosso celular, tá certo? O próprio Uber, a 99, só foi possível ser criado porque nós temos um GPS, porque nós temos um sistema de posicionamento global, ok? E ele é formado por 3 segmentos: o espacial, o de controle e o utilizador. O espacial é composto por 24 satélites distribuídos em 6 planos orbitais. O segmento de controle é responsável pelo monitoramento das órbitas dos satélites. E, por fim, o segmento do utilizador é o receptor GPS, responsável pela captação dos sinais fornecidos pelos satélites. Esse sistema de posicionamento global tem uma navegação que permite, através de satélites artificiais, a obtenção de informações sobre a localização geográfica em qualquer lugar da superfície terrestre e em qualquer hora do dia. A localização geográfica ocorre em razão da emissão de rádio dos satélites, que são captadas por receptores GPS na Terra, onde são decodificadas as informações e fornecidos a latitude, a longitude e a altitude. Basicamente, o sistema de posicionamento global vai nos dar uma coordenada geográfica exata sobre o destino que a gente quer chegar. Isso porque todo e qualquer ponto na Terra vai ter uma coordenada geográfica diferenciada e única, né? Vai ter uma latitude, uma longitude e uma altitude única. A gente vai falar um pouquinho mais sobre coordenada geográfica em um outro momento, quando nós vamos responder atividades práticas, né? São exercícios, estudos dirigidos práticos sobre como calcular a coordenada geográfica, né? Como diferenciá-la. Até porque isso é um conteúdo que vocês vão ter tanto no vestibular seriado da UPE, quanto no próprio Enem. Tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha para falar hoje sobre cartografia. Nós vamos ter ainda mais uma aula de cartografia e depois a gente vai ter uma série de atividades práticas falando sobre esses pontos importantes da cartografia.